Então, vamos aqui em João 8. Vamos começar do primeiro, vamos até o versículo 20. Eu vou ler até o verso 4, primeiramente. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, ou seja, depois que todo mundo foi para casa, no texto passado, Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Eu sei que você já tem discernimento para saber o que é adultério. O adultério não é uma simples traição. Adultério também a gente associa nos dias de hoje a quando você falsifica alguma coisa. Você está adulterando alguma coisa. No caso do adultério aqui, realmente era com relações íntimas entre homem e mulher. Uma coisa interessante é que eles só levaram a mulher. Se eles pegaram a mulher em flagrante, eles deveriam ter levado o homem junto. E a gente vai ver o porquê que eu disse isso. Não é à toa que eu fiz essa declaração. Isso porque nós vamos ver onde eles tinham base para isso. Tá? Em Deuteronômio 22, eu vou ler do 22 ao 24, se vocês quiserem acompanhar. Deuteronômio 22, de 22 a 24. Está escrito assim: Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejarei até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, para vocês entenderem sobre essa questão, existiu na lei de Moisés, ou seja, uma das leis mais antigas que conhecemos, tinha leis contra o estupro, contra o adultério. Eu não li a parte do estupro, que aqui ele falou se a mulher gritar, ou seja, se o caso ocorreu na cidade e todo mundo, e as pessoas ouviram ela gritando, querendo se livrar do homem que queria fazer mal a ela, as pessoas só apedrejavam o homem, porque ele que fez o ato ruim e a mulher tentou se defender, tentou sair daquilo. Então só o homem morria. Mas caso a mulher não gritasse ou não esboçasse reação e tentasse esconder aquilo, ou, ou por algum motivo ou por vergonha, ela também era apedrejada, porque era vista como se tivesse em conluio com o homem. Ou seja, ela não poderia provar que ela fez isso por vergonha. Então ela morria. Se fosse no campo, num lugar afastado da cidade, só o homem morria porque não dá para comprovar. E não dá para gritar num lugar que não tem ninguém. Simples assim. Essa que era a lei. Tinha que morrer quem fez tanto o adultério quanto o estupro. Se vocês quiserem ler, leia o Deuteronômio 22, que vai falar todos os detalhes de como era na lei de Moisés. Aí vamos continuar aqui, no 5. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que eu falei é estranho por não terem levado o homem, porque se foi adultério,
O homem tinha que estar lá para ser apedrejado também. Isso poderia dar uma interpretação de que aquilo ou era uma armação, que eles estavam tentando chegar a extremos para armar contra Jesus, ou ou esse homem tinha alguma coisa, porque deveria estar lá. Mas nós não podemos ter certeza de nada do porquê que a pessoa que adulterou com ela não estava lá. Nós não sabemos. Então, continuando. Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha essa tramóia que os fariseus fizeram contra Jesus. Era uma tramóia quase perfeita. Porque se Jesus falasse que era para apedrejar, que era para todo mundo pegar as pedras e jogar na mulher, eles poderiam falar para os romanos que Jesus estava tramando contra Roma. Ou seja, que ele estava desobedecendo as leis do império. Se Jesus fosse contra, eles falariam que Jesus está indo contra a lei de Moisés. Ou seja, dos dois modos que eles imaginaram, Jesus ia ser pego por eles. Jesus, era impossível ele não ser pego. Mas Jesus, ele, sabendo que aqueles homens estavam pensando, ele respondeu de forma inteligente. Ele sabia que a mulher realmente tinha adulterado, porque senão ele revelaria que os homens estavam mentindo. E nisso ele só falou: quem não tem pecado, ou seja, quem não erra, seja o primeiro. Ou seja, não era para ser o único, mas o primeiro a jogar a pedra. Se vocês pensarem, Jesus que deveria ter sido o primeiro a jogar a pedra, né? Ele não erra. Mas Jesus não fez isso. Aí você pode pensar, mas então Jesus descumpriu a lei de Moisés. Não. Jesus ele está lá para cumprir as profecias. Jesus não foi para a terra para julgar as pessoas, para condenar elas. Ele não veio para isso ainda. Ele vai fazer isso depois, na segunda vinda. Aí que ele virá como um rei, para reinar. E um rei também julga. Então, Jesus ele não estava lá para julgar os pecadores. Jesus estava lá para salvar os pecadores. Então, por isso que ele fala para a mulher: vai e não peques mais. Ou seja, a mulher realmente pecou. Mas Jesus falou assim: ó, eu não te condeno. Então não peques mais. Siga a sua vida, mas uma vida correta. Era isso que Jesus trouxe naquele momento. E as pessoas de lá, com certeza, não saíram felizes com isso. Aqui, ó, o Felipe comentou aqui: se ele jogasse. Quer dizer, o Samuel. Se ele jogasse a primeira pedra, ele seria acusado de blasfêmia e de contrariar a lei romana. Boa, Samuel. Nossa. Você
colocou uma boa sacada aqui. Realmente, se Jesus jogasse a primeira pedra, ele também seria condenado por causa de contrariar a lei romana. E na Bíblia nos ensina sobre essa questão de governos sobre nós, que nós devemos acatá-los como acatamos ao Senhor. Ou seja, Deus, nenhum governante está governando ou nenhum líder está sobre alguém, a menos que Deus permita que ele faça isso. Ou seja, por mais que a gente tenha algum líder ruim no governo, ou pessoas que decidem coisas para o nosso país e elas sejam ruins, nós devemos respeitá-las, por mais que não concordemos ou não gostamos das propostas ou das coisas que elas fazem. Então, esse é o ensinamento sobre a autoridade. Jesus ele até faz uma outra história. Jesus também ensina isso. Quando falam que perguntam se realmente os judeus deveriam pagar impostos para os romanos. Aí Jesus pega um denário e ele fala assim, de quem é essa imagem aqui nesse lado da moeda? No lado que a gente chama de coroa, não de cara, quer dizer. Aí ele falou assim, é César. Então Jesus falou, dá a César o que é de César e o que é a Deus o que é de Deus. Entenderam? Nós vemos que essa mulher, com certeza, ela teve uma experiência muito emocionante, porque dali ela pensava que ela provavelmente iria morrer. Então vamos continuar. Queria pedir pro Samuel para ele ler do 12 ao 15, se ele puder. Tá bom, Tiago. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Vamos começar pensando aqui. Jesus ele fala que é a luz do mundo. Nós, nas aulas passadas, falamos o que seria a significância de quando a Bíblia fala de luz. Porque na luz, nós vemos o caminho. A luz, ela nos deixa ver, nos deixa tomar as melhores decisões. Então, a luz, ela é considerado um símbolo tanto de sabedoria, quando alguém é uma pessoa sábia, ela anda na luz. Ela sabe onde ela está indo. E também a luz do mundo, como nesse texto, ela também mostra a questão de caminho. Igual você lembrar, lâmpada para tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, essa luz do mundo, Jesus fala disso dele mesmo. Ou seja, Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E nisso, a imagem da luz. Por isso que Jesus ele é luz. Isso não queremos dizer que Jesus ele é uma luz física, igual a luz que a gente vê aqui que a gente vê do sol. Mas é um modo da gente conseguir compreender coisas celestiais. Por isso que Jesus muitas vezes ele usa coisas que nós conhecemos para podermos ter ideia de como são as verdades espirituais. Então, então os fariseus agora ficaram nervosos com essa afirmação. Falaram assim, então você fala de você mesmo. Então seu testemunho não vale nada. Ou seja, você está praticamente falando assim, você está se gabando
tá, ou como a gente fala, tá se achando. Mas isso era também uma coisa da lei de Moisés. Se uma pessoa fala sozinha num testemunho, não era considerado algo válido. Era considerado válido quando era mais de uma testemunha. Ou seja, eles exigiam no julgamento normal que tivesse mais de uma testemunha, para que o testemunho dessas pessoas fosse validado. Hoje seria também uma boa tática, né? Quando você está num julgamento, julgando uma causa, que tem o réu e o acusador, ambos os lados têm que apresentar testemunhas para que possa mostrar o lado deles da história. E nisso, depois os jurados, em conjunto com o juiz, vão decidir quem vai sair prejudicado e quem vai sair ganhando a causa. Então, Jesus ele já fala diferente. E ele fala essa parte aqui, ó, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Ou seja, Jesus não está falando do nascimento dele de Belém ou da vida dele de Nazaré. Ele está falando do próprio paraíso, de onde Deus vive. E nós não sabemos onde o paraíso fica. É claro, o paraíso de Deus não é um lugar físico como o nosso. Ou seja, nós não sabemos como chegar lá. E nem podemos chegar lá. É um lugar além da nossa capacidade. É isso que Jesus está dizendo. Vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Ele está falando deste lugar, o lugar onde o Pai está. Eu sei que isso parece meio confuso, já que Deus ele não segue as leis da física ou das lógicas que a gente tem que, tem que obedecer nesse mundo. Então, isso é uma coisa que não compreendemos totalmente, porque é algo que nós não podemos tocar, algo que nunca vimos, ou que a nossa ciência pode explicar. Isso ela não pode explicar. Então, Jesus fala: vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Isso poderia dizer em duas circunstâncias. Jesus ele não julga pela aparência. Isso poderia ser uma das interpretações. Ele, ele fala que ele não julga ninguém, porque ele não veio aqui para julgar. Então, ele não prejulga as pessoas. Aí no verso 16 aqui, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ou seja, Jesus ele fala assim, seu julgo é verdadeiro, porque ele não julga por ele mesmo. Ele julga usando os parâmetros do Pai. Ou seja, se Jesus fosse julgar alguém, ele não julgaria por sua própria decisão. Ele julgaria pela decisão de Deus. Porque o que ele é? A expressão de Deus. Então, tudo o que ele faz é a vontade de Deus. Então, eu queria pedir pro Vitor, para ele ler do 17 ao 20. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora.
Então, agora Jesus resolve esse problema da segunda testemunha, porque como ele disse aqui na lei, realmente fala que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Isso, é claro, não exclui que as duas podem mentir, mas a questão de você ter um julgamento em que um fato é apresentado e duas testemunhas confiáveis falam a esse respeito, isso as torna confiável. No julgamento, as testemunhas elas não são ouvidas pelo entre elas, para que não haja essa questão de combinar um discurso. Porque se você quer, normalmente, mentir num julgamento, você vai combinar com as pessoas envolvidas para que a mentira seja convincente, para que todos digam mais ou menos a mesma coisa. Aí vem aquela questão de análise de, de testemunho. Se duas pessoas estão falando num testemunho coisas exatamente iguais, sem alguns detalhes a mais ou a menos, provavelmente elas estão mentindo, que elas fabricaram o testemunho. Mas se elas falam um pouco diferente, colocando alguma coisa a mais, outras a menos, elas estão falando provavelmente a verdade, porque elas estavam lá, são provavelmente testemunhas oculares, e a nossa percepção, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, é diferente, varia de pessoa para pessoa. Se eu e o Jaci estamos olhando uma batida de carro, eu vou falar alguns detalhes que talvez o Jaci não vai falar, que talvez ele não prestou atenção nisso ou não achou relevante. Ou também o contrário, o Jaci pode falar mais coisas do que ele percebeu mais, e isso vai mostrar que o nosso testemunho é verdadeiro. Porque a gente tem algumas coisas em comum, mas alguns falam mais de alguma coisa, outros mais de outra. Então, essa é uma questão importante. Inclusive, esse método foi usado para saber a veracidade dos evangelhos, já que os evangelhos eles não falam todos a mesma coisa. Eles têm similaridades, têm coisas parecidas, mas eles mostram coisas diferentes. E também, se fossem iguais, não seriam úteis. Porque se fosse tudo igual, para que ter vários evangelhos? Igual, Mateus e Marcos e Lucas, eles são bem parecidos, mas eles têm as suas diferenças. Mateus às vezes vai falar um pouquinho mais, Marcos vai dar um detalhezinho aqui, Lucas vai contar algumas histórias de um modo diferente. Então, isso demonstra um pouco a veracidade das escrituras, mostrando que escritores diferentes, alguns testemunhas, outros pesquisadores, demonstraram relatos parecidos e de modo diferenciado, em que todos eles se conectam, eles não divergem um dos outros, não tem conflito, e que mostram que estão em verdade. E essa segunda testemunha que Jesus apresenta é quem? O próprio Deus. E Deus é a testemunha do ministério do Senhor Jesus. E eles perguntam aqui, ó, quem é o seu pai? Jesus ele responde de um jeito mais enigmático. Se vocês lembrarem de uma das aulas passadas, Jesus ele muitas vezes falava desse modo para que só as pessoas que realmente tivessem interesse pudessem aprender. Porque ele veio para dar sabedoria aos que faltavam e trazer confusão para as pessoas que se achavam sábias. Então, e aqui fala que Jesus estava perto de um lugar chamado gasofilácio. Gasofilácio era onde se punha as ofertas. Se vocês lembrarem,
Em algumas igrejas tem aquele baúzinho em que a gente deposita o dinheiro. Algumas é ainda uma sacolinha que vai passando. Mas o gasofilácio é aquele recipiente realmente que você coloca o dinheiro. Inclusive, numa das histórias de Jesus, tem aquele caso em que a mulher deposita duas moedinhas de cobre, duas moedas bem de pouco valor, e Jesus fala que ela depositou mais do que todas as pessoas que deitaram rios de moedas naquele recipiente. Então Jesus estava, aqui mostra onde Jesus estava localizado, no templo, e que ninguém prendeu ele, porque não chegou ainda a hora. Ou seja, aquela coisa que Jesus ele tinha tudo programado. Ou seja, ele sabia, inclusive, o momento em que ele seria preso. Então, esse é o resumo que eu queria trazer da história. Como Jesus ele realmente tratou essa questão do adultério, a qual ele respeitou completamente a lei, ele não foi contra. Ele falou assim, se tiver ninguém aqui com pecado, joga a primeira pedra. Ou seja, ele não discorda. E também, ele não vai contra as autoridades romanas, trazendo o exemplo de que devemos respeitar as nossas autoridades, por mais erradas que elas possam estar. E essa autoridade também serve para os pais, tá? Os filhos têm que obedecer aos pais enquanto estão sob a tutela deles. Depois que sair da tutela dos pais, aí que você tem a sua vida, você toca ela. E Jesus falando realmente que ele é a luz do mundo e que não precisa duvidar dele quanto a isso, porque o Pai mesmo comprova. E essa comprovação está onde? Tá tanto quando lemos as Escrituras e vemos as características de Jesus, como também vemos as profecias sobre ele no Antigo Testamento. E se você pensar, mas será que Jesus existiu mesmo? Há tantos relatos sobre Jesus que não temos tantos assim, até para Davi e também para Alexandre o Grande. E ninguém duvida hoje que Alexandre o Grande não existiu. Inclusive, todo o efeito que dessa cultura greco-romana é por causa de Alexandre. Ou seja, as repercussões que essas pessoas fizeram na história humana mostram que são pessoas reais. Do mesmo modo que a gente não pode negar a existência de Roma, porque Roma existe até hoje. Não do mesmo modo da época de Jesus, mas existe até hoje. E a história deles, as marcas da história, nos falam. Ou seja, Jesus ele comprova tanto sua existência como a sua importância, extrema importância, em parte pela história, pelos relatos que nós temos, pelas influências, pelas coisas que ele deixou, esses ensinamentos que se fossem coisas supérfluas, seriam deixadas de lado. Mas não, até hoje, o Senhor Jesus influencia e até o fim do mundo ele influenciará a todos. A sua presença é algo inenarrável. Então, é só isso que eu queria trazer hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar e que Deus abençoe a todos. Amém.